A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, você está no nosso canal Bíblia para o Cotidiano, o nosso canal de Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre estamos estudando sobre os 10 mandamentos. Está sendo surpreendente. Por quê? Os 10 mandamentos é que uma linguagem, popular já é batido, já todo mundo já sabe, meus irmãos. Mas quando nós estamos entrando, detalhe por detalhe, contextualizando, trazendo para os nossos dias como está sendo valioso falar dos 10 mandamentos. Parabéns para a editora Betel, parabéns para o bispo Samuel Ferreira, que é o comentarista, e hoje chegamos na lição de número 10. Irmãos, eu gosto de falar o que nós cristãos já sabemos. Nada é novo perante a palavra, né? O doutor e escritor Billy Graham, ele tem uma frase que ficou muito famosa. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. No ano de 2023, 2024, houve aí, vamos dizer assim, o ápice da fake news. Quem nunca ouviu, né? Fake news. Traduzindo aqui num português livre, notícia falsa. Ponto. Para ficar fácil. O que é uma fake news? É uma mentira. É algo falso, algo que não é verdadeiro. Você sabia que tem um versículo na Bíblia que fala sobre fake news? Que fake news é pecado? Que é isso, professor? Você ficou louco? Não. Só que a palavra mudou, mas o sentido é o mesmo. O que é fake news? Eu dizer que você não ora. Olha aí, é uma fake news. Ou não é? Eu estou dizendo para outras pessoas que você não ora. Ou seja, eu estou falando uma mentira a seu respeito. Uma notícia falsa. E a Bíblia condena eu dizer algo que não é verdadeiro. Abra a sua Bíblia, antes mesmo de ler a revista, livro de Êxodo, o capítulo de número 23. Não admita falso rumor e não porás tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Fake news. Tá na Bíblia. O título da lição é simplesmente esse: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não podemos falar mentirosamente contra ninguém, principalmente partindo dos nossos irmãos em Cristo. A Bíblia já falava de fake news. Seja bem-vindo ao canal Bíblia para o Cotidiano. Se não é inscrito, se inscreva. Se já se inscreveu, curta. Se já curtiu, compartilha com mais pessoas que você puder, para que nós possamos chegar um pouco mais longe. Irmãos, sabe uma coisa que eu estou assistindo nos outros canais, em outros canais, e eu estou vendo que no meu tem, mas não é tanto quanto os outros canais, e eu estou assistindo outros canais, e eu estava vendo as pessoas pedindo para que você seja membro do meu canal. Aqui tem um botãozinho, agora não sei se é aqui, perdão, não sei se é aqui ou se é aqui. Mas depois do botão inscreva-se, tem um botão seja membro. Aí você clica ali e você pode ser membro por R$5, R$7, R$14. Então, aí tem os planos. Aí você todo mês chega a fatura do seu cartão lá com esses R$5 por mês para você apoiar o canal. Eu disse, gente, tem outros canais fazendo isso. E eu acho que eu nunca pedi. E eu tenho algumas pessoas que são membros do canal, que é um motivo de você apoiar o canal para que o canal venha poder crescer mais, né? Ter uma remuneração aí do YouTube patrocinado por você. Olha só. Então, se você puder,
Veja bem, se você puder, aí você faz aí, seja membro aí. Acho que o meu plano é R$ 4,99, uma coisa assim, eu nem lembro direito. Sei que é baratinho, mas você apoia o canal, tá bom? É que eu vi o canal Boa Semente, o canal do Jefferson, o canal. Eu fico assistindo os canais e o pessoal falando dos membros, seja membro, seja membro, seja membro, né? Então eu vou pedir também para que no canal daqui, né, você seja membro também do canal aí, pagando um. Eu vou pegar ao vivo com você. Ao vivo que eu falo é que eu não vou cortar. Eu tenho um celular aqui somente para poder não ver o tempo aqui. Deixa eu colocar aqui, eu vou ver com você agora. Eu não vou nem cortar isso aqui, já para eu ter noção, que eu não lembro. Para você ver, eu tenho um canal e eu não lembro quanto é para ser membro. Seja membro. Aqui, ó. Cadê o... Tem os planos aqui, gente? Cadê os planos? Aqui, ó. Seja membro, R$ 4,99 por mês. Aí é devocional da EBD, que é um apoio que você pode dar. Aí você tem o auxílio ao professor, que é para mim, né? Auxílio professor, que é R$ 19,99. Aí você apoia o canal. E ainda tem outro plano maior, aí é para quem pode mais ainda, né? Quem pode ainda tem aula completa, R$ 39,99. Então, mas você pode apoiar já, ser membro, aqui ó, não vai dar porque a tela fica preta, né? Fica branca, mas tá aqui ó, seja membro, por R$ 4,99, por R$ 19,99 e por R$ 39,99, para você apoiar aí o canal, se você puder, não esquece, tá? Não vai fazer o que você não pode, é porque os outros canais estão pedindo, gente, aí eu também, se eles estão pedindo, eu também posso pedir, não é verdade? Ou se você fala, professor, eu nunca vi ninguém pedindo, aí você fala para mim, mas é só você assistir qualquer canal aí que o pessoal pede para você ser membro, tá bom? Mas fica aí, foi um adendo à aula aí, porque eu lembrei disso aí que eu estava vendo no canal essa semana falando sobre isso, tá bom? Deus abençoe, mas faz o que você pode. E eu me lembro de uma frase que eu dizia muito no começo, e eu vou dizer agora: se você puder e se você quiser, contribua. Não faça o que você não quer e não faça o que você não pode. Certo? Vamos falar de verdade? Vamos. Mas para falar da verdade, temos que expor a mentira. O maior livro que trata sobre esse sentido é Romanos. Por quê, professor? Romanos primeiro mostra a degradação do homem, mostra as falhas do homem, mostra os erros do homem, para depois vir mostrar a graça de Jesus, o poder de Jesus, o aprimoramento na graça e no conhecimento do Espírito Santo de Deus, enfim. Então a gente primeiro vai falar de falsidade, para depois a gente vir tratando da verdade, tá bom? E como eu já li para você, o título aí depois tem: falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Pois é, lembra quando antigamente só bastava a palavra da pessoa, era suficiente? Pois é, antigamente. Infelizmente, hoje precisa assinar um documento para provar que você disse o que você disse. Tá difícil. Nosso texto áureo eu já li com você, mas vou ler novamente. Lembrando que essa aula será aplicada dia 8 de dezembro, na sua igreja, mas aqui ela é completinha. E eu gostei, colocou aqui, ó, real, falso, né? Deixa eu ver aqui, ó, real, falso, certo? Ele vai fazer essa comparação. Vou repetir o texto com você. Êxodo, capítulo 23, verso de número 1. Não admitas falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Ponto. Verdade aplicada. Por sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para amar, falar e viver na verdade. É desse jeito. Eu quero começar com você pelas minhas referências antes mesmo de entrar na lição propriamente dito. Então, abre aí a sua Bíblia. Vamos ver que toda a Bíblia ela fala sobre testemunhas, né? E a gente vai ter desde o livro de Êxodo, vamos ter Deuteronômio, a gente vai ter Mateus, vamos ter Coríntios, vamos ter Apocalipse, vamos ter
testemunhas. Tem que ter testemunha. Não se pode acreditar na primeira pessoa que te diz algo. Não pode, tá bom? Mas vamos ler primeiro os objetivos, depois eu volto nas passagens e vou citá-la para você, para te auxiliar na tua escola bíblica dominical, se você for da aula, e se você for aluno, você aprender um pouco mais. Primeiro objetivo, citar o prejuízo de falar da vida das pessoas. Olha que forte. Segundo objetivo, expor a verdade como maior requisito da vida cristã. O maior requisito é a verdade. Terceiro objetivo, mostrar a relevância do novo nascimento. Se nasceu de novo, não anda com mentira. Muito bom. Bora para o nosso textuário, aí depois a gente vem para as referências que eu citei para você. Deuteronômio, capítulo 19, do verso 16 ao 20. Escrito está: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ela acerca de transgressão, então aqueles dois homens, olha só, aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízes. 3, olha só, 3 testemunha, o Senhor, os sacerdotes, os juízes. Então, já guarda aí 3. Olha só que forte. Você vai entender um pouco mais à frente, certo? Que houver naquele dia. 18. E o juiz bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-ás como cuida fazer o seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, porque os que ficarem o ouça e nunca mais torne a fazer tal mal no meio de ti. O que a lei de Israel, a lei de Deus para Israel dizia? Vamos lá. Qual era a punição para o furto, que foi o último mandamento, né? Para a gente pegar uma sistemática. Qual era a punição do furto? Restaurar até 4 vezes mais aquilo que foi roubado. Ok? Ok. Então, se eu digo bem assim, você roubou minha caneta. Roubou minha caneta. E você não roubou. Veja, você não roubou, mas eu acuso você de roubo. Qual é o castigo que, se for provado que o outro roubou? Restituir 4 vezes mais. Mas se eu estiver mentindo, dizendo que você roubou e você não, é eu que tenho que te pagar 4 vezes mais. Para que eu aprenda a não falar falsamente. Para eu não espalhar mentira. Então, já que eu disse que você roubou e a punição pelo roubo era pagar 4 vezes mais, e foi provado que você não roubou, era eu que tinha que pagar 4 vezes mais. Eita! Aí ninguém queria ser testemunha falsa, né? Porque se fosse, ia pagar pela punição da acusação que estava sendo apresentada. É Bíblia, irmão. É bom demais esse negócio aí, ou não é? Agora vamos falar de testemunhas. Vamos abrir algumas passagens bíblicas? Bora! Abre aí Mateus, assim que fica mais fácil. Mateus capítulo de número 18. Opa, mexi no microfone. Fica aí, não mexe não. Mateus capítulo de número 18, do verso 13 ao verso 17. Mas vamos ficar com o verso 17. Mas anota aí, Mateus capítulo 18. Olha só o que fala o verso 17. Eu fiz questão de marcar do 13 ao 17, mas eu quero ler só o 17 com você. Se não, olha só, e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Que história é essa? Meus amados irmãos, a Bíblia diz bem assim: o Tony está errado e você, meu irmão,
tem a autoridade de vir até a mim e dizer: meu irmão, você está no caminho errado. Eu não quero escutar. Você leva com você 2 testemunhas. Eu ainda assim não quero ouvir vocês. Leve esse caso e exponha à igreja. Professor, tem isso não. Tem mais, calma, um pouquinho vai ficar agravante. Se esse irmão não quiser se corrigir diante da igreja, ele tem que ser expulso da igreja. Que é isso, professor? É Bíblia, irmãos. E se o pior, tu quer ver o pior do pior? Quem disse não foi Pedro. Quem disse não foi João. Quem disse não foi Paulo. Quem disse foi Jesus. Mentira. Então agora vamos ler do versículo 13 ao 17 de Mateus capítulo 18. Jesus dizendo: ora, se teu irmão pecar contra ti, vier e repreenda-o contra ele, e ele só vocês dois. Se te ouvir, ganhaste teu irmão, 1-1. Verdade, irmão, pequei. Lembra de... Pronto, sabe o que eu lembro aqui? Davi e Natã. Quando Natã vai confrontar Davi, que diz: foi tu, Davi. Davi foi, verdade, pequei. Ai de mim, que Deus me misericórdia. É verdade. Davi, igual eu gosto de dizer, qual é a diferença de Davi para Saul? Saul dava desculpa. Davi reconhecia que errou. Pronto. Tem irmão que quando você vai corrigir, ele diz: verdade, eu errei. Desculpa aí, foi mal. Falei mesmo, fiz mesmo, peguei meu foi, é verdade, não é mentira de ninguém não, foi eu que fiz. E tem irmão não, que quer virar o negócio, duvida de tudo. Então a Bíblia diz: chama o irmão, conversa com ele entendeu, ganhaste o teu irmão. Versículo 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Olha, Montoni, tá aqui o Pedro, o João e o Tiago. Nós viemos aqui falar com você, porque o senhor está fazendo coisa errada, está fazendo o que não deve, está fazendo coisa ilícita, está fazendo alguma coisa... Não, ninguém me julga. Eu mando na minha vida. Cuide da sua vida. Se tiver essa atitude, quem vai confirmar? Além de mim, mais Tiago, Pedro e João. Mais 2 ou 3 testemunhas. Versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. E como é que era considerado um gentil e um publicano? Não tinha parte na congregação dos santos, era afastado. Vocês lá e eu aqui, nós não se mistura. Os publicanos junto com os gentios, gentil e publicano não se misturava com os israelitas. Jesus falou: você não é meu irmão, você está em rebeldia. Mas agora eu pergunto aí, e não é para criar polêmica não, é só trazer um dado verdadeiro. Qual foi a última vez que você viu alguém sendo disciplinado na igreja? Para que a igreja saiba, eu sei que agora está uma moda assim. Não concordo, irmão. Estou indo pelo que está dizendo na Bíblia. Tá aqui, irmão, tá aqui. Irmãos, o irmão Tony está em disciplina, está em tratamento espiritual, está fora das atividades, ele não vai dar aula na escola dominical, ele não vai trabalhar mais na intercessão, ele não vai fazer parte do Ministério da Família junto com os casais, ele não vai mais fazer devocional com os homens, porque ele está em rebeldia, ele está em pecado, ele está irredutível, então ele está sendo corrigido. E se ele não quiser fazer parte da igreja, a igreja não pode ser conivente com a atitude dele. Qual foi a última vez que tu viu uma ação dessa? Mas está na Bíblia. Tem que corrigir. Perante a igreja, não é bastidores não, viu? Estamos com a moda, corrige no bastidor, tal, não expõe o irmão está escandalizando a igreja.
Não é a igreja que está expondo o irmão, é o irmão que está expondo a igreja. Está aqui, irmão. Ponto. Quer questionar? Leia a Bíblia e me diga como que eu aplico isso aqui na Bíblia. E me veja a memória, que nem está aqui. Não está nem minha anotação, mas veja a memória. E Paulo dizendo para a igreja de Coríntios, aí não tem ninguém que julgue essa causa, não? Não tem ninguém para botar para fora esse devasso, não? Que está ficando com a mulher do pai? E vocês estão achando bonito dentro da igreja? Não tem ninguém para fazer nada. Hã? É preciso eu fazer? Pois é. Tem coisa, meu irmão, que o cara tem que ser botado para fora. A irmã tem que ser botada para fora. Ah, professor, não é esse tempo não. Então vamos rasgar a Bíblia. Porque Paulo está dizendo que é para botar para fora. Paulo ainda diz entregar para Satanás. Paulo pregou por gentil, apanhou para pregar por gentil. E disse 2 ou foi 3 vezes na Bíblia, entrego para Satanás. Fora, fora, fora. E mais, ele diz, custais nem comais. Irmão, tá achando o quê? A igreja tá ficando, irmão, muito negligente com a disciplina de rebeldes dentro da igreja. Por isso que tá aqui. Tá comprovado? Tem testemunha, tem 2, 3 testemunhas, tem que ser repreendido. Bora para outro texto, falando lá de Paulo, 2 Coríntios capítulo 13, verso 1. E esta é a 3ª vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Tem testemunha? Então eu posso dizer, põe para fora. Está comprovado que o irmão está andando com pilantragem. Veio outra palavra na boca. Mas, bora lá também. Lá no livro de Apocalipse. Bora ver também. Apocalipse, capítulo de número 11, verso de número 3. Escrito está... E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Por que o mundo vai ser condenado depois da igreja ser tirada daqui? Porque tem 2 testemunhas testemunhando e eles não quererão ouvir, e com isso virá o juízo de Deus, porque eles não querem ouvir 2 testemunhas. Quem é as 2 testemunhas é assunto para outra aula, mas Jesus é tão justo, Deus é tão justo, o Espírito Santo é tão justo que vai mandar 2 testemunhas, porque ele não pode quebrar o princípio da palavra por boca de 2 ou 3 testemunhas. Ele está dizendo, é assim, e eles não quererão ouvir, então virá juízo, porque tem 2 ou 3 testemunhas. Volta para o livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 18, não, 28. É isso? Bora ver. 26, Mateus 26. Vamos ver. 26, verso 60. Escrito está, e não achavam, apesar de se apresentar, muitas testemunhas falsas. Por fim, chegaram 2 e disseram, ele disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Arrumaram falsas testemunhas para condenar Jesus. E as falsas testemunhas eram fracas, até que chegou 2 dizendo, ouvimos. Ele dizia, eu destruo esse templo em 3 dias, restaurarei. Não estavam falando do templo, estavam falando dele. Mas o povo não entendeu. Ouvia, mas não enxergava. Ouvia, né? Escutava, mas não ouvia. Então, tá aqui, irmãos. Testemunha. Cuidado, muito cuidado. A lição hoje será muito breve, porque nós precisamos somente alertar os nossos irmãos. Cuidado com o que você compartilha sem saber se é ou se não é verdade. Cuidado, porque se você está espalhando uma mentira,
você pode ser condenado por ela. Talvez o juízo da terra não te alcance, mas o juízo de Deus, esse não falha. E no sugerido de hoje, 231, 247, 258, motivo de oração. Ore por mais cuidado com o que fala e ouve. Menino, eu vou orar, mas aqui tem um texto que eu compartilhei com Rose, compartilhei com meu amigo Alex, compartilhei com a minha amiga Cláudia, que é a esposa do Alex, que eu achei sensacional. E olha, irmãos, que eu já tenho falado isso aqui, há muito tempo. Se você pegar uns vídeos antigos meus, você vai ver que eu tenho dito isso aqui há muito tempo. Pior do que o pecado de falar é o pecado de ouvir. Só tem quem fale, porque tem quem ouça. Se não tiver quem queira ouvir, não vai ter quem fale. E o pastor e o bispo, o Samuel, eu não sei o nome do moço, é um americano aqui, eu não sei dizer o nome dele, mas ele fala algo que eu disse, gente, que forte, hein? E eu já falo isso há algum tempo. Mas bora orar. Soberano e eterno Deus, sou grato a Ti, pois já chegamos na lição de número 10 e até aqui tem me ajudado o Senhor. Peço a Ti que Tu me ajude a nos meus lábios ter apenas a Tua verdade. Sei que posso errar, mas que os meus erros sejam o Senhor sem ser com intenção, sem ser com malícia, sem ser para prejudicar, seja um erro porque eu não pesquisei direito, que seja uma frase porque eu não sabia o que estava dizendo, faltou um pouco mais de dedicação, mas que nos meus lábios não tenha a falsidade convicta. Eu sei que está errado, eu sei que eu vou prejudicar e mesmo assim eu quero fazer. Repreende, Senhor, esse mal dos meus lábios e dos lábios dos meus irmãos. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Introdução. O 9º mandamento se estende além de falsos testemunhos acerca de alguém. Ele ressalta o cuidado que devemos ter com o que ouvimos e também com o que iremos dizer. Segura aí. Ponto 1. A proteção da honra. Assim como Deus é a verdade, Ele também deseja que sejamos verdadeiros. Precisamos ter cuidado com tudo aquilo que nossa boca profere, porque Deus está atento também com aquilo que sai de nossa boca, que nossos lábios tenham apenas a verdade. 1.1. O sistema de justiça do mundo antigo. No Antigo Testamento havia pouca proteção às pessoas acusadas de uma calúnia ou de um crime. Aqui dá uma pausa. Bispo Samuel, o senhor foi bonzinho. Foi bonzinho. Hoje continua do mesmo jeito. Se alguém disser alguma mentira ao meu respeito, 99% de vocês que estão me ouvindo, vocês não vão perguntar para mim. Bora contextualizar? Por exemplo, se sair uma notícia aí, alguém botou num comentário aqui, alguém compartilhou no WhatsApp, alguém chegou no ouvido lá da igreja, enfim, alguém disser assim, olha, o irmão Tony bateu na irmã Rose. Pronto. Olha só. 99% de vocês, sem exagero, 99% de vocês não vem me perguntar se é verdade. 99% de vocês não mandam mensagem, Montone. O que tá surgindo um boato aí, uma conversa, chegou aos meus ouvidos que o irmão agrediu a irmã Rose? Você vai perguntar para mim? Seja sincero com você mesmo. Por que eu estou dizendo? Antigamente, quem era acusado tinha pouca chance de defesa. Não mudou nada, irmãos. Nós não vamos perguntar. O meu pastor Eli me acompanha aqui.
Se chegar a notícia, o pastor Eli bateu na irmã Ruth, que é a esposa do nosso pastor Eli, será que eu vou lá no pastor Eli e pergunto, pastor Eli, o povo está com uma conversa dizendo que o olho roxo da irmã Ruth foi o senhor que agrediu ela? Isso é verdade, pastor Eli? Será que eu vou perguntar? Ou eu vou dizer, rapaz do céu, quem diria, hein? Irmã Ruth é a parte brava da história, mas foi o pastor Eli que deu um soco na cara dela. Olha o rosto dela. Meu Deus, e ainda nosso co-pastor, já vai quase 20 anos. Se não for isso aí, quem diria, hein? Um homem desse. Eu te pergunto, você vai perguntar? Ou você vai espalhar, propagar? Isso é um exemplo. Então hoje, irmãos, é muito fácil a gente ouvir algo e não nos preocupar em perguntar para a pessoa. A gente simplesmente já deu bem que eu desconfiei. Quando eu vi aquela brincadeira demais, eu sempre desconfiei. Nós somos maliciosos. Nós somos maliciosos. Nós não temos a preocupação de procurar saber. Nós temos a preocupação é de espalhar sem nem saber o que aconteceu. Então, era no Antigo Testamento e é aqui também. A gente não tem o papel de perguntar, a gente não tem um costume, melhor dizendo. Então, veja como é grave a falsa testemunha, certo? Até que se prove o contrário, elas eram consideradas culpadas. Como havia poucas normas para a apresentação de provas, os acusados não tinham sequer chance de mostrar uma defesa. Geralmente, os tribunais antigos condenavam pela força de uma única testemunha. Neste caso, a vida de um réu sempre corria risco, visto que as palavras de um falso testemunho poderiam ser fatais. Como se esse sistema legal era sujeito a abusos, Deus estabeleceu o 9º mandamento para proteger a vida humana. Porque lá no Antigo Testamento não se perguntava. Hoje estamos do mesmo jeito. Sai uma notícia nas redes sociais, a gente nem procura saber. A gente já senta o sarrafo com força. E a Bíblia está dizendo, cuidado, irmão. Dê testemunho falso, não. Você viu? Ah, mas foi fulano que falou. Não, estou perguntando se você viu. Não, pastor, é porque assim, ó, foi uma amiga do amigo, que é primo do primo, que trabalha com o primo, que trabalha não sei aonde, que falou. Para trás de mim, Satanás. Você viu, irmã? Sabe o que eu aprendi? Isso acabou, me fez ser um bom chefe no meu trabalho. Um bom líder. Um camarada chega para mim e diz bem assim, ó, fulano estava fazendo coisa errada. Mas não digo que foi o que disse, não. Eu digo para ele, então pegue sua língua, guarde dentro da sua boca, de preferência morda ela. Porque se você vir dizer uma coisa do seu colega e eu não puder dizer que foi você que me disse, então não me diga não. Ponto. Aprendi com a Bíblia. Não, professor, aprendi com a Bíblia. 1 Coríntios, Paulo escreve dizendo, fui avisado pela casa de Cloé. Paulo dá nome. Paulo diz, olha, fiquei sabendo por aí, chegou aos meus ouvidos, mas eu não vou dizer quem. Paulo disse, olha, foi da família de Cloé que me disseram que aí está errado. Paulo não ficou com conversa fiada. Se você está dizendo que houve um problema, você tem que ser homem para dizer, foi eu que estou dizendo. Se você não é homem, se você não é mulher, para dizer, foi eu que vi. Boa Jesus! Uma vez, era líder dos adolescentes, no Inamar, e aí um moço chegou e disse, meu irmão, vou te falar um negócio. Eu vi 3 adolescentes fazendo coisa errada na praça.
Eu disse, aonde? Assim. Quem foi as três? Fulano, fulano, fulana. Eu disse, deixa eu te falar um negócio, varão. Eu vou chamar o pastor da igreja. E tu vai ter que dizer o que tu está dizendo para mim e para ele. E depois nós vai chamar a mãe delas. E tu vai dizer para mim, para o pastor e para a mãe delas. Pastor Andi Ramos era o pastor da igreja. Na época, pastor Eli. E ele disse, pode chamar, irmão. Eu sou homem de Deus. Fui lá, chamei o pastor Urandi, disse, pastor Urandi, ó, o caso é esse. E o irmão fulano está dizendo que viu tal dia, tal hora e tal coisa. Ele disse, sem problema, irmão. Você sustenta e sustento, pastor. Vá lá para cima que daqui a pouco eu lhe chamo. Tony, chama as três mães. Fui lá, chamei as três mães, quando desceu. Quando as três mães desceu, aí o pastor Urandi contou para elas. Aí o pastor Urandi, agora vai lá e chama as três adolescentes. Fui lá, chamei as três adolescentes. Quando as três chegou na sala, que o pastor Urandi perguntou, chegou aos nossos ouvidos tal caso. Todas vezes é verdade. Não precisou nem da testemunha do irmão. Isso é crente, irmão. Nem precisou que o irmão descesse para confirmar, porque elas mesmo foram confrontadas e viu que a verdade era a verdade. Tá entendendo? Vai nessa história não é porque me contaram. Quem contou? Não posso. Então guarde sua boca dentro da língua. De preferência, morda ela. Posso dizer que foi você que me disse? Não, então não quero saber. Ponto. Bora pro próximo ponto. É muito fácil acusar. Quero ver ser homem para sustentar, ser mulher para sustentar o que está dizendo. É desse jeito. Certo? Bora pro ponto aqui, ó. Ponto 1, ponto 2. Foi esse camarada aqui. Foi aqui que ele disse. Gente, como eu tô, vamos dizer assim, apressado para querer ler o que o irmão leu aqui, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Eu tô querendo achar. Ah, achei. É no 1.3. É isso, é isso aqui, ó. Isso aí, 1.3. Menino, o Thomas Welton. Menino, eu vou chegar lá. Mas vamos para o 1.2. O cuidado com as palavras. O princípio subjacente deste mandamento é a proibição de todas as formas de falsidade. O 9º mandamento diz respeito não somente ao falso testemunho, mas também às mentiras e fofocas que vivemos no dia a dia, sendo a mais flagrante aquele que prejudica diretamente outra pessoa. Quando a Bíblia condena a fofoca, ela está falando muito mais que está falando de prejudicar a reputação de algumas pessoas através de comentários que não nos diz respeito. Para Deus, a boa reputação tem um valor incalculável. Dizem que a mentira é como um balde de penas atirada de uma montanha. Ela fica pairando no ar e jamais se recolhe que se espalhou. Em suma, pega um balde cheio de pena, joga ele para cima no vento e vai catar ele, ver que tu consegue recolher todas elas. Não dá. Por isso temos cuidado com o que nós vamos dizer do outro, sem que a gente saiba se é verdade ou não. 1.3. O cuidado com o que se ouve. Lembra que eu falei? Que eu disse faz tempo que eu falo isso? Aí esse moço aqui já diz isso com um agravante, com um peso maior do que eu disse. Do que eu digo, na verdade. Olha só. Um sábio escritor, certa vez, falou, né? Eu nunca ouvi o testemunho de um falso fofoqueiro. Às vezes não temos a dimensão de como o pecado da fofoca é algo tão comum entre as pessoas. O outro lado da questão é que tão errado quanto dizem algo acerca de alguém é prestar-se ao serviço de ouvir.
pior do que falar é emprestar o ouvido para ouvir tal situação. Eita, agora se prepara. Não, deixa eu primeiro dar ênfase aqui. Você já ouviu assim, irmãos? Eu era um ex-alcoólatra, irmão. Eu era um ex-fumante, eu era um ex-traficante, eu era um ex-prostituta, eu era um ex-ladrão. Irmão, que vergonha. Mas você já ouviu um irmão, uma irmã, chega na igreja e dizia, eu, irmão, graças a Deus, Deus me libertou, eu era fofoqueiro. Eu sou uma ex-fofoqueira. Você conhece alguém que testemunhou que era uma ex-fofoqueira? Um ex-fofoqueiro? Tem não, né? Eita, foi eu não. Tá na revista, porque o que eu quero vai vir agora. Um antigo ditado rabínico diz que a calúnia mata três. Mata três. Aquele que fala, aquele que ouve e aquele de quem está se falando. Quem fala, quem ouve e de quem está falando. Agora veja só. O puritano Thomas Welton, espero que o nome dele pronuncie assim, disse certa vez: aquele que gera uma calúnia carrega o diabo na língua. Menino. Aquele que gera uma calúnia carrega o diabo na língua. Aquele que recebe carrega o diabo no ouvido. Que é isso, gente? Pensei nem continuar a aula. Que é isso? Tu não gosta de falar, mas tu gosta de ouvir? Tu tá carregando o diabo no teu ouvido, irmão. Eu tô carregando o diabo no ouvido porque eu tô dando ouvido às fofocas. Que isso, gente. Não, esse aqui é para, como diz o bispo, acho que como é apóstolo Valdemiro, é para glorificar de pé. Eu vou repetir de novo novamente. Aquele que gera uma calúnia carrega o diabo na língua. Aquele que recebe carrega o diabo no ouvido. É muito comum, ao ouvirmos algo acerca de alguém fazendo determinados julgamentos, porque ficamos envolvidos nesse pecado. A fofoca atrai, ela é doce para muitas pessoas. Cuidemos de nossos ouvidos. Cuidar do ouvido, irmãos. A gente está muito preocupado com o falar. Bora cuidar do ouvido, bora? Provérbios, capítulo 18, verso 8. As palavras do linguareiro são como doce, olha só, bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. O que é que ele está dizendo? Tem gente que fica... Que coisa boa, ouvir fofoca. Aí um cidadão ainda cria um canal chamado Fuxico Gospel. Ponto 2. Amando a verdade. Não tem nem... Deixa eu me concentrar. Tu gosta de ouvir, irmão? Calúnias, fofocas, mentiras? Tu gosta? Que é isso, hein? Vivemos em um tempo em que o certo está errado e errado para muitos passa realmente o que é certo. Para nós cristãos, a verdade é uma questão de caráter e deve sempre fazer parte de nosso agir e falar. E meus irmãos, a verdade é simples, a verdade é a verdade e nada mais. Tanto que Jesus disse que ele é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, andemos nós na verdade. Sabe por quê?
Porque quem é pai da mentira é Satanás, é o 2.1. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Assim como a verdade vem de Deus, a mentira vem do diabo. Jesus aponta o diabo como pai da mentira. Diz que ele nunca se firmou na verdade e que quando profere mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, ou seja, essa é a sua essência. Por trás de toda mentira está o diabo orquestrando a vida daqueles de alguma maneira se sujeita ao seu habilidoso engano. João nos diz que ele é a fonte de todo o engano, o pecado e de todo aquele que peca pertence a ele. Paulo afirma que a mentira é um traço autêntico do velho homem e que esse novo homem que está em Cristo não deve mentir, pois já se despiu dessa velha natureza. Então, todo aquele que pratica a mentira é filho do diabo. Só existe dois filhos na terra, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem mente, filho do diabo. Quem não mente, filho de Deus. Ponto. Não precisa nem prolongar. 2.2. A verdade vem de Deus. A Bíblia coloca a verdade entre os valores humanos mais elevados. A verdade é parte integrante do caráter de Deus e da sua palavra. Se estamos em Deus, a verdade também será parte integrante de nossa vida. Não podemos estar em Deus e viver associados com a mentira e o engano. A razão pela qual somos chamados a viver em verdade é porque servimos a um Deus da verdade. Se Deus é verdadeiro conosco, temos que viver em verdade diante dele e também com o nosso próximo. Quando a nossa vida está intrinsecamente ligada ao caráter de Deus, a honestidade, o amor e tudo que é correto flui naturalmente em nosso relacionamento com as pessoas. Então, não aceita mentira, não aceita engano, não aceita fofoca, como diz o meu pastor Eli, não aceita defamação. O que é defamar? É falar a verdade de alguém pelas costas dele. O Tony errou verdade. Tony errou. Aí o que você faz? Vamos sentar o cacete nele. Fala aí. Você está mentindo? Não, mas está defamando. Está espalhando uma coisa que deveria morrer com você. É verdade, irmão. Tony pecou? Beleza. O pastor fez o quê? Resolveu assim, tá bom, acabou, esquece. E o que você acha? Acho nada. Já resolveu. Não estou aqui para defamar. Já resolveu? Já, então tá ótimo. Chega, acabou. Parou em mim. Mas, como diz o provérbio, é doce, né, irmão, falar do outro? Eita! Ou se nós pudéssemos falar tudo que nós pensamos, mas não podemos. Isso é sábio. 2.3. Cristo, a verdade que liberta. Eu já preguei no congresso, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade no sentido mais absoluto. Todo o que o entendimento humano anseia por saber, encontra-se nele a sua resposta. Ele é o Criador de tudo o que existe, portanto, conhece tudo perfeitamente, entende seu propósito e funcionamento, mas não apenas isso, ele mesmo é Deus e pode nos revelar plenamente tudo o que precisamos saber sobre sua própria natureza e plano. Cristo é verdade absoluta, atende a todas as necessidades da mente humana. É o caminho completo e suficiente para o Pai, porque
Ele é sua plena revelação. Jesus Cristo é a verdade, verdade que liberta e santifica. Busquemos a cada dia crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescendo na graça e no conhecimento. Bora lá? 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Ele é a verdade, nele não há mentira, em Jesus. Bora para o nosso ponto de número 3, conselhos práticos. Aqui a gente já falou, vamos só pincelar aqui, que diz assim: o 9º mandamento tem como objetivo principal defender a honra humana, a mentira e a falsidade aborrece a Deus e prejudica o próximo. No 3.1, preservando a boa reputação. A proteção da honra é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade ou nação. Nenhum homem deseja que sua reputação ou o bom nome de sua família seja atingido. O bom nome e a boa reputação que uma pessoa constrói com tanto sacrifício e tempo podem ser destruídos em segundos quando o mandamento é violado. O 9º mandamento exige a conversão e promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação e do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Ele repudia tudo o que é prejudicial à verdade ou injurioso, tanto à nossa reputação quanto do nosso próximo. Reputação, irmão. Não estraga a reputação de ninguém para que Deus possa conservar a sua reputação. 3.2. O perigo da violação do mandamento. É muito comum as pessoas mentirem, principalmente quando buscam o próprio benefício. O problema é que, quando esse limite é ultrapassado, o perigo é iminente. Já no Novo Testamento e no tempo da graça, que muitos pregam que Deus sempre usará de bondade, acontece algo com um casal que combinou entre si uma doação para a igreja e, querendo obter prestígio entre a igreja e querendo obter prestígio entre os apóstolos, usou de mentira, omitindo parte do valor. Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Esse não era um pecado de roubo ou cobiça, mas de engano. O problema não estava no que fizeram, mas no que disseram. Pedro aponta a presença de Satanás em suas ações e diz que mentiram ao Espírito Santo, Atos 3:5. O pecado aqui foi diretamente contra Deus, Atos 5:4. Ananias e Safira perderam a vida porque mentiram contra Deus. Você acha que Deus vai deixar impune, irmão? Os mentirosos? Vai nada, que ele já disse que os mentirosos não têm parte com ele no reino, porque os mentirosos são filhos de Satanás. Como diz o pastor Cláudio, filho do Lapeta, lá, bem longe. 3.3, a ocupação cristã. Estamos vivendo um tempo em que as informações chegam numa velocidade gigantesca, redes
como Facebook, né? Instagram, Twitter, antiga X, né? Antigo Twitter, hoje é o X, e até mesmo jornais de TV. Sem comentário, jornais, falar a verdade. Bora continuar, vamos. Então, estão recheados de falsas informações. É nesse tempo que nós, cristãos, somos chamados a ser revolucionários nessa sociedade pós-verdade. Pós-verdade. Os efeitos da falsa informação traz muitos malefícios para a sociedade. Destrói famílias, arruína casamentos, implantam falsas teorias. Nossa ocupação deve ser a palavra de Deus. Somente ela pode curar nossa alma pecaminosa, nos capacitar a viver em amor com o nosso semelhante e impactá-los com o nosso testemunho de salvação. Quando vim falar de mentira, quando vim falar coisa que nós não sabemos, nós não queremos nem ouvir. Deixa quieto, irmão. Não estou nem afim de ouvir. Não quero emprestar o meu ouvido para Satanás, porque ele já está na tua língua. Eita! Tu tá com Satanás na língua, quer botar ele no meu ouvido? Vai lá para longe, lapeta. Foi o moço que disse aqui, ó. Thomas Wellston. Quem faz uma calúnia tem o diabo na língua. Quem a ouve tem o diabo no ouvido. Conclusão. Para concluir a lição de hoje. Considerando que o mundo jaz no maligno e, consequentemente, a forte campanha de desconstrução de tantos valores bíblico-cristãos, é crucial que o discípulo de Cristo busque e mantenha a mente e o coração cheios da palavra de Deus e procure andar em espírito em todo o tempo, para não ser envolvido e influenciado pela cultura da mentira, do engano e do esfriamento do amor. Lembrando que, deixei para o final, nós estamos numa cultura tão diabólica que nós quando eu falo nós, irmão, estou generalizando, tá bom? Não estou falando de você, estou falando nós, o Brasil. Comemora o dia da mentira. 1º de abril, dia do mentiroso. É comemorado o dia da mentira. Nós estamos perdidos, então, não? Só nos resta, irmão, dar glória, aleluia, e confiar no Senhor, pois Ele é a verdade absoluta, nele não tem variação, é nele. Porque se o mundo está comemorando o dia da mentira, que nós proclamemos a verdade que é absoluta, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês e andem na verdade, falem a verdade e queiram ouvir apenas a verdade. Que Deus abençoe. Espero você na próxima aula, querendo Deus. De verdade, eu espero por você. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão, consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Querendo Deus.